Brasil lidera grupo do G20 no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Presidente Lula condena guerras e diz que taxação de super ricos poderia render 250 bilhões de dólares por ano para o mundo tentar resolver seus problemas. País fecha acordo com a Argentina para comprar gás natural pela metade do preço. Agricultores franceses fazem mais um protesto para evitar que a União Europeia e o Mercosul fechem acordo de livre comércio. Poluição aumenta e indianos respiram ar 60 vezes pior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que bombas jogadas na Praça dos Três Poderes em Brasília foi um típico ato de terrorismo. Relatório da Controladoria Geral da União aponta que parlamentares pagaram até festinha com as emendas PIX. E o perfil da geração de pessoas com mais de 60 anos mostra 32 milhões de brasileiros com maior atividade e mais poder de decisão do que muita gente pensa. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O grupo do G20, liderado nesta última reunião pelo Brasil, lançou hoje a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com a assinatura de 82 países. O primeiro dia do encontro no Rio de Janeiro também foi marcado pelo frio cumprimento entre Lula e o presidente da Argentina, Javier Milei. No discurso que marcou a abertura do primeiro dia da cúpula de líderes do G20 nesta segunda-feira, o presidente Lula criticou o investimento em guerras em detrimento ao combate à fome, um dos temas centrais propostos pelo governo brasileiro. O chefe do executivo, que também lançou oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, sua principal iniciativa à frente do comando do G20, disse que a proposta será seu maior legado e que o destino do projeto nasce na reunião de cúpula dos líderes do bloco, mas seu destino é global. É muito importante o que vamos discutir aqui e eu tenho certeza que se nós assumirmos a responsabilidade com esses assuntos da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em pouco tempo. Constato com tristeza que o mundo está pior. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. A fome e a pobreza não são o resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro Josué de Castro, a fome é a expressão biológica dos males sociais. É produto de decisões políticas que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. Ao todo, 82 países, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras globais e 31 fundações filantrópicas e ONGs do Brasil e do mundo já aderiram à aliança. E o número pode até passar disso, segundo fontes que acompanham as negociações. A Argentina, que inicialmente não estava na lista de participantes da aliança contra a fome e a pobreza, decidiu aderir à iniciativa. A adesão do país ao projeto ocorre enquanto a pobreza aumenta no país, tendo ultrapassado 50% da população nos primeiros 6 meses do presidente Javier Milei. O governo argentino ainda cortou verba para os comedores populares, levando ao fechamento de dezenas de restaurantes que distribuem alimentos para pessoas em situação de pobreza.
Milei, que permanece no Rio para o G20 até esta terça-feira, foi recebido por Lula nesta segunda-feira na chegada ao G20 de forma fria, sem abraços nem sorrisos. A frieza protocolar de ambos contrasta com os abraços calorosos que Lula trocou com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, da França, e Giorgia Meloni, da Itália. Meloni também é adversária política de Lula, mas ambos mantêm relação amistosa. Além disso, diplomatas brasileiros temem que Milei haja como enviado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e dificulte o fechamento do texto final da cúpula. Isso porque o documento deve ter menção inédita à taxação de super ricos, algo que a Argentina também é contrária. Com isso, o Brasil deve angariar maior popularidade no cenário internacional, colocando seus objetivos, que são objetivos domésticos, como o combate à pobreza, o enfrentamento às mudanças climáticas. Além disso, ele pretende reavivar as organizações multilaterais, ele está pensando justamente numa reforma do Conselho de Segurança. A gente sabe que esse tema dificilmente deve ser concretizado pelos países que compõem o Conselho de Segurança, mas é um tema dos mais urgentes na pauta internacional, no que tange à segurança internacional. Ao mesmo tempo, a escalada na guerra da Ucrânia também passou a ser um ingrediente a mais nas discussões em torno do documento final. De acordo com pessoas a par das negociações do G20, o novo episódio fez com que delegações da Europa redobrassem a pressão sobre o Brasil. No entanto, o governo Lula articula uma declaração que preserve Rússia e Israel de críticas diretas pelas guerras na Ucrânia e em Gaza, respectivamente. O texto final foi concluído agora à noite e será apresentado oficialmente amanhã. Os presidentes e representantes de todos os países que participaram concordaram com temas que pareciam inviáveis de obter acordo. Além de condenar as guerras na faixa de Gaza e na Ucrânia, está no documento a aversão a qualquer tipo de violência contra a mulher, seja nas relações de empregos e nas violências moral, física ou sexual. O G20 também aceitou incluir no relatório medidas para combater os danos ao meio ambiente, a pobreza e a fome, situações que poderiam ser amenizadas com a taxação dos super-ricos. Segundo um discurso do presidente, o imposto poderia gerar para o mundo 250 bilhões de dólares por ano, o que hoje significa 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A reunião do G20 mudou o ambiente no Rio de Janeiro. Com tantos chefes de Estado na cidade, o que mais se vê são equipes de segurança. Além disso, o deslocamento para os moradores sofreu grandes alterações. Com o objetivo de garantir a segurança das delegações e minimizar riscos, mais de 18 mil militares das Forças Armadas estão mobilizados. As operações incluem escoltas, varreduras, antibomba e proteção de infraestrutura estratégica. O espaço aéreo próximo ao museu está restrito e sob vigilância de drones exclusivos para a segurança. Nos hotéis, onde as delegações estão hospedadas, grades metálicas foram colocadas ao redor e agentes de segurança, incluindo militares e policiais, patrulham a área. Algumas delegações, como os Estados Unidos, trouxeram a equipe própria de segurança como serviço secreto para reforçar a proteção. Alterações significativas no trânsito marcam também os dias da cúpula. A Avenida Atlântica, em Copacabana, está bloqueada para veículos até o fim do evento, permitindo apenas o acesso de moradores com comprovação de residência. O estacionamento nas baias da via também está proibido e a área de lazer na orla foi suspensa. No aterro do Flamengo, o tráfego na Avenida Infante Dom Henrique é controlado e apenas veículos credenciados podem circular. 5 estações de metrô estão fechadas temporariamente e linhas de ônibus tiveram itinerários ajustados. Serviços essenciais como saúde e segurança seguem operando, mas o expediente de órgãos públicos foi suspenso, conforme o decreto municipal. E também, por medida de segurança, as operações aéreas do aeroporto Santos Dumont serão interrompidas até o fim de terça-feira. Segundo o governo federal, as operações
operações comerciais programadas para o Aeroporto Central do Rio serão redirecionadas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, de acordo com as diretrizes operacionais das companhias aéreas e a capacidade operacional do terminal. Após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizar o governo da Ucrânia a usar os mísseis de longo alcance contra o território da Rússia, o Kremlin acusou o líder americano de jogar combustível na fogueira da guerra. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que a decisão dos Estados Unidos de autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance, fornecidos pelo governo americano contra o território da Rússia, irá jogar combustível na fogueira da guerra. A declaração foi dada durante uma entrevista de Peskov à agência estatal de Moscou. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no domingo, durante visita a Manaus, que permitiu que o governo de Kiev usasse os mísseis ATACMS, de longo alcance, contra o território da Rússia, um pleito antigo do governo ucraniano que até então só estava permitido usar o equipamento para a proteção de seu território. Dmitry Peskov disse que Putin deixou clara a posição da Rússia sobre os mísseis de longo alcance em setembro, quando o líder russo alertou que permitir que Kiev utilizasse armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia significaria que a Organização do Tratado do Atlântico Norte estaria diretamente em guerra com a Rússia. Joe Biden deu essa autorização faltando pouco mais de 2 meses para deixar o poder. E a partir do dia 20 de janeiro de 2025, Donald Trump assume a liderança do país. Outro país que pode seguir o mesmo exemplo de Joe Biden é a França. O chanceler francês disse nesta segunda-feira que considera dar a mesma autorização no caso de seus mísseis de cruzeiro Ar-Terra, Scalp Egg, gêmeos do britânico Storm Shadow. Ambas as armas já estão no arsenal ucraniano. E o Ministério de Defesa da Rússia anunciou nesta segunda-feira que as forças de Moscou derrubou 59 drones sobre a região de fronteira com a Ucrânia. A Rússia informou também que diariamente vem derrubando drones lançados pela Ucrânia contra o seu território. A Ucrânia afirma que os ataques geralmente são contra infraestruturas do setor de energia. É uma resposta aos bombardeios russos contra seu território. E veja a seguir, país fecha acordo com a Argentina para comprar gás natural pela metade do preço. E agricultores franceses fizeram mais um protesto para evitar que a União Europeia e o Mercosul fechem acordo de livre comércio. Tem emprego sobrando nos setores de saúde, logística e vendas em todo o país. São vagas temporárias para atender eventos como a Black Friday e o Natal. E é normal que depois das festas, muitos consigam o registro definitivo onde estão trabalhando. Assim como todo ano, a expectativa do comércio é de alta nas vendas durante o período que vai da Black Friday até o Natal. E para dar conta dessa demanda, diversos setores estão abrindo vagas temporárias. Segundo a previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, divulgada no começo do mês de outubro, mais de 450 mil novos contratos de trabalho temporário eram esperados para este último trimestre de 2024. Setores como saúde, logística e vendas são os mais procurados entre os que procuram emprego e os principais geradores dessas vagas. Só no setor de comércio e serviços, 30% dos empresários devem reforçar as vendas com esses trabalhadores. É o que aponta os dados revelados em uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Os números representam um aumento de 45% nas ofertas de emprego nesta categoria, em comparação com o mesmo período do ano passado. Empresas como Shopee, Pernambucanas, Americanas e Coca-Cola estão entre as principais em número de oportunidades disponibilizadas. O levantamento
levantamento também apontou boas chances de efetivação a partir das contratações temporárias. É esperado que 20% dos contratados sejam efetivados, passando para empregos fixos. Vale lembrar que, mesmo trabalhando em modelo de contrato temporário, estes empregados contam com direitos trabalhistas semelhantes aos dos contratados de forma definitiva, com benefícios trabalhistas e previdenciários, registro em carteira, além do recolhimento do FGTS e o pagamento de férias proporcionais. Uma pesquisa do Datafolha revelou que a maioria dos brasileiros é favorável a servidores públicos serem demitidos por mau desempenho. Esse levantamento apontou que 8 em cada 10 dos entrevistados apoiam essa medida. Além disso, 71% concordam que uma reforma administrativa deveria incluir novas formas de avaliar a performance dos funcionários. Esse estudo apontou que 47% dos brasileiros acreditam que o país gasta muito com o setor público, enquanto outros 18% acreditam que é necessário um investimento maior. Mesmo com o desejo de mudança, a estabilidade no emprego é vista como essencial, já que mais da metade dos entrevistados dizem que a não demissão é uma forma de passar uma segurança e garantir uma melhora no serviço prestado. A pesquisa ouviu 2.029 brasileiros maiores de 16 anos em mais de 100 cidades diferentes. O Ministério da Fazenda revisou hoje suas estimativas para a inflação e o crescimento da economia deste ano. O IPCA deverá subir um pouco mais, para 4,4%, o que significa acima do teto, e a expectativa para o PIB é de 3,3%, acima também da previsão anterior. Foi o que derrubou o dólar em 0,74% para a cotação de R$ 5,74 para a venda. Já a Bolsa de Valores ficou estável, aos 127.768 pontos. Agricultores franceses fizeram mais um protesto contra a proposta de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eles não aceitam, alegando que seriam prejudicados com produtos importados de países como o Brasil, que utilizam produtos proibidos em suas plantações. Os agricultores franceses iniciaram uma nova série de ações nesta segunda-feira para protestar contra a aparente iminência de um acordo comercial entre a União Europeia e 4 países do Mercosul, que consideram uma ameaça ao seu futuro. A França lidera a resistência contra a assinatura do tratado, negociado há muito tempo, entre o bloco e a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que criaria a maior zona de livre comércio do mundo. No domingo, o presidente francês Emmanuel Macron defendeu a oposição do seu país durante uma visita ao seu homólogo argentino Javier Milei em Buenos Aires, antes de se dirigir à cúpula do G20 no Rio. Assim como fizeram em janeiro, durante protestos de magnitude sem precedentes, os trabalhadores agrícolas usaram tratores para bloquear estradas em toda a França nesta segunda-feira. Também colocaram placas e plantaram grandes cruzes de madeira como símbolo da sua morte. A principal aliança de sindicatos agrícolas foi quem convocou a Jornada Nacional de Protestos. O acordo com o Mercosul permitiria aos países sul-americanos envolvidos aumentar suas cotas de entrada no continente de carne bovina, de frango e suína. Vários países europeus, como Espanha e Alemanha, são favoráveis ao acordo, que abriria as portas para maiores exportações de carros, máquinas e produtos farmacêuticos da União Europeia. O Brasil fechou um acordo nesta segunda-feira com a Argentina para ampliar as importações do gás natural argentino do campo de petróleo da região de Vaca Muerta. O objetivo é criar novas opções para trazer o gás ao Brasil e reduzir pela metade do preço o custo do material. O acordo foi assinado pelo ministro Alexandre Silveira e Luiz Caputo, chefe da economia argentina. Até o fim do ano deverão ser importados 3 milhões de metros cúbicos de gás por dia, por $7 contra os 14 que o país gasta atualmente. Por enquanto, será utilizada a infraestrutura existente, mas como a previsão é o país importar 10 vezes mais gás natural, haverá a necessidade da construção de novos gasodutos. Em um evento do G20, onde se defendia a necessidade de regulamentação das redes sociais, a primeira-dama Janja da Silva xingou o bilionário Elon Musk, dono do X, em inglês, e chamou o autor do atentado à bomba em Brasília, Francisco Vanderlei Luiz,
de bestão que acabou se matando. As gafes da primeira-dama irritaram e incomodaram membros do governo Lula. A primeira-dama Rosângela da Silva Janja xingou o bilionário Elon Musk, dono da rede social X e futuro integrante do governo Trump, enquanto debatia a regulamentação das redes sociais junto com o influenciador Felipe Neto, durante um evento dentro da programação do G20 no final de semana. G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. A fala de Janja ocorreu após um som mais alto no ambiente chamar a atenção. Aparentemente uma buzina de um navio vinda da orla próxima ao local do debate. Ao se assustar com o barulho, a primeira-dama se agacha e brinca que seria algo provocado pelo empresário e diz não temer o dono da rede social. As pessoas arriscaram a vida de pessoas fazendo aquilo. Está levando à morte. Então, era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio? Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Janja chamou a atenção por falas polêmicas. A repercussão não agradou membros do governo. Sem se pronunciar publicamente, ministros e aliados não esconderam que acharam a postura imprópria e questionam a necessidade das falas. Por mais espontâneas que sejam, eles dizem avaliar que só traz repercussão negativa para o governo, para a primeira-dama e para o próprio Lula. Após o xingamento, o presidente Lula, marido de Janja, se manifestou. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Não temos que xingar ninguém. Foi o que disse o presidente Lula no festival sobre a campanha da Aliança Global contra a Fome do G20 no Rio. Essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade. Indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer. Que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm para comer. Porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. Elon Musk, compartilhando o vídeo de Janja com xingamento, respondeu no X publicando emojis de risos e dizendo em inglês: eles vão perder a próxima eleição. A agressão da primeira-dama ao empresário Elon Musk pode impactar negativamente as relações do Brasil com o futuro governo de Donald Trump, recém-eleito para um segundo mandato presidencial nos Estados Unidos. Elon Musk, que apoiou pesadamente a campanha de Trump, foi anunciado como integrante do futuro governo. Ele vai trabalhar em um novo departamento de eficiência governamental com o objetivo de desmantelar a burocracia governamental, impulsionar uma reforma estrutural em larga escala e cortar gastos. Diplomatas brasileiros avaliam que a fala de Janja não contribui para a estratégia de buscar uma relação pragmática com a administração Trump. Antes da vitória de Trump, Lula já havia dado declarações inapropriadas, quando afirmou que torcia pela candidata democrata Kamala Harris e chegou a apontar Trump como um exemplo de fascismo e nazismo, voltando a funcionar com outra cara no mundo. Tanto a fala de Lula às vésperas da eleição sobre o caráter pretensamente nazista da candidatura de Trump, quanto a fala de Janja xingando Elon Musk, é algo ruim, gratuito, que não ajuda em absolutamente nada e cria mais sombra, mais desconfiança, onde já não existe propriamente uma relação sólida entre os dois países. E veja a seguir, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que bombas jogadas na Praça dos Três Poderes foi um típico ato de terrorismo. E enquanto a poluição aumenta, os indianos respiram ar 60 vezes pior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, cobrou hoje maior transparência do Congresso sobre as emendas parlamentares para melhorar a fiscalização. Um relatório da CGU mostrou que, por exemplo, as emendas PIX são utilizadas até para pagar festas. Os apontamentos constam em auditoria entregue ao Supremo Tribunal Federal, na qual a CGU apontou falta de transparência na destinação dos recursos, um dos motivos que fizeram o ministro Flávio Dino reforçar o bloqueio dos repasses em decisão na semana passada. A auditoria analisou 10 entidades do terceiro setor, que juntas já foram beneficiadas com 27 milhões de reais em recursos empenhados, ou seja, quando o gasto já está reservado. Deste montante, 18 milhões já estão efetivamente aos cofres. As emendas PIX funcionam como um atalho e chegam então mais rapidamente ao caixa dos destinatários dessas indicações dos parlamentares. Segundo o jornal Globo, com base nas notas de empenho disponibilizadas pela CGU, no relatório então foi possível identificar os responsáveis pelas emendas. Um dos casos é o envio de verbas para bancar micaretas em Santana, cidade de 107 mil habitantes, a 17 quilômetros de Macapá. Do dinheiro que bancou então o Carná Santana deste ano, parte foi então encaminhado por meio de emenda PIX pelo senador Davi Alcolumbre. O evento, em fevereiro, durou 5 dias e teve atrações como os blocos Bebo Todas e Faraó, além de DJs. Para a CGU, faltaram então documentos comprobatórios relacionados aos pagamentos realizados, como a comprovação de uma despesa de R$ 533 mil com serviço de logística. A principal empresa contratada para a festa, de acordo com a auditoria, então, recebeu 2,4 milhões a despeito ali de não ter sequer quadro de colaboradores necessários ao cumprimento do termo de colaboração. Ainda na Amapá, a CGU identificou que uma emenda PIX de R$ 550 mil foi enviada pelo líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, para a festa então do 79º aniversário de Oiapoque, município de 27,4 mil moradores, a 577 quilômetros de Macapá. De acordo com a CGU, a prefeitura contratou a empresa responsável por dispensa de licitação sem justificativa. Além disso, houve um sobrepreço de 18,27% nas contratações de serviços contábeis, jurídicos e também na realização de 2 shows. Procurada, então, a prefeitura não se manifestou em relação a este assunto. Quem também acabou se manifestando sobre esta questão da utilização dessas emendas, apontadas ali nesta auditoria da CGU, foi justamente então o senador Randolfo Rodrigues, por meio de nota, diz que todas as suas emendas são destinadas a entes públicos e estes contratam ou não entidades para execução. Afirmou ainda que solicitou à CGU que instaure ali tomada de contas especial sobre os gastos decorrentes das emendas de auditoria dele, a fim, segundo ele então, de se apurar ali qualquer eventual irregularidade, que a transparência e o uso correto de verbas públicas é um compromisso do mandato dele. E o Senado aprovou agora à noite o texto sobre as emendas parlamentares. Foi mais uma derrota para o governo e uma nova afronta ao Supremo Tribunal Federal, que também exige maior transparência e limites ao dinheiro gasto. Mas o acordo feito com o STF avançou pouco e agora deverá voltar à Câmara. Enquanto isso, fica valendo a decisão do ministro Flávio Dino, tomada em agosto, que bloqueou todas as emendas. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo a escolha de Brendan Carr como presidente da Comissão Federal de Comunicações. Ele, que já integra o órgão, é crítico das políticas de telecomunicações do governo Biden e das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs. Donald Trump afirmou em comunicado que Brendan Carr, de 45 anos, é um guerreiro pela liberdade de expressão e lutou contra a guerra jurídica regulatória que sufocou as liberdades dos americanos e atrasou nossa economia. O nomeado de Trump também criticou duramente a decisão da FCC de bloquear cerca de 900 milhões de dólares em subsídios para a Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk. Além disso, contesta o programa de infraestrutura de banda larga de 42 bilhões de dólares do Departamento de Comércio e outras políticas digitais do presidente Biden. Na semana passada, Brendan Carr enviou cartas à Meta, dona do Facebook, Alphabet, dona do Google, Apple e Microsoft,
acusando essas empresas de censurar os americanos no domingo, afirmou que a Comissão Federal de Comunicações deve restaurar os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos comuns. O senador democrata Ed Markey disse no domingo que a carta de Carr equivale a um regulador ameaçando implicitamente empresas privadas por sua fala. Em setembro, Brendan Carr também endereçou uma carta ao presidente da Anatel, na qual criticou a agência pela decisão de suspender o X por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O presidente eleito Donald Trump anunciou hoje sua intenção de declarar uma emergência nacional com o objetivo de deportar imigrantes ilegais. Trump informou que utilizará fundos militares para implementar a medida. A ideia é criar instalações de triagem para acomodar o grande número de pessoas, já que atualmente o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas tem falta de espaço. A equipe de Trump está confiante de que as novas instalações vão acelerar a deportação de pessoas indocumentadas. A poluição bateu um novo recorde na Índia, em um país onde as florestas são queimadas para gerar carvão que será utilizado na fabricação de energia elétrica, e com tantos carros poluidores nas ruas, o resultado não poderia ser outro. Uma neblina tóxica cobriu nesta segunda-feira a capital da Índia, Nova Delhi, obrigando as autoridades a adotar restrições no ensino e nos transportes. A megalópole de 30 milhões de habitantes enfrenta todo o inverno boreal, picos de contaminação provocados pela fumaça das fábricas, do tráfego e das queimadas agrícolas sazonais. Os níveis de poluentes PM2.5, as perigosas micropartículas que podem causar câncer e entram na corrente sanguínea pelos pulmões, alcançaram a medição de 907. Isso é 60 vezes superior ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A poluição atmosférica se torna evidente com a densa nuvem ácida e cinza sobre Nova Delhi. Várias medidas foram adotadas pela cidade em um esforço para evitar uma maior deterioração na qualidade do ar. Nova Delhi ordenou a suspensão das aulas presenciais em quase todos os colégios. As escolas de ensino fundamental já estão fechadas desde a semana passada e as crianças fazem aula online. Também foram ordenadas a paralisação de todas as obras de construção e restrições à circulação de veículos pesados e dos carros mais poluentes. O governo pediu ainda que crianças e idosos, assim como pessoas com problemas pulmonares e cardíacos, permaneçam dentro de casa o tempo todo. A Noruega anunciou uma doação de 60 milhões de dólares ao Fundo Amazônia, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chegou a Manaus para uma visita, também anunciou uma doação de 50 milhões de dólares. O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Støre, fez o anúncio no domingo, durante a conferência global Citizen Now, no Rio de Janeiro. A contribuição é um reconhecimento ao Brasil, que diminuiu o desmatamento. O desmatamento em 31% em 2023. Também neste domingo, em sua chegada a Manaus, Biden se comprometeu a uma nova verba destinada à preservação e proteção da Amazônia. A aprovação ainda está sujeita ao Congresso. O democrata deve encerrar também o mandato sem cumprir a promessa inicial de destinar 500 milhões de dólares à região. Durante um sobrevoo, Biden teve a oportunidade de observar os efeitos devastadores da seca extrema que afeta a floresta tropical. Este fenômeno, intensificado pelas mudanças climáticas, levantou preocupações não apenas sobre o meio ambiente, mas também sobre a vida das comunidades locais que dependem da biodiversidade. O presidente pretende ainda assinar uma declaração dos Estados Unidos para marcar o dia 17 de novembro como o Dia Internacional da Conservação. A doação da Noruega e o anúncio de Biden são passos importantes, mas muitos especialistas sustentam que para a Amazônia respirar é preciso mais do que verbas. É necessário um compromisso global e a implementação de políticas eficazes para combate ao desmatamento e recuperação ambiental. E veja a seguir, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que as bombas jogadas na Praça dos Três Poderes em Brasília foi um típico ato de terrorismo. E veja também o perfil da geração de pessoas com mais de 60 anos
mostra 32 milhões de brasileiros com maior atividade e poder de decisão do que muita gente pensa. Os investigadores do caso de Francisco Vanderlei, conhecido como o Homem-Bomba, que lançou explosivos em direção ao Supremo Tribunal Federal, apuram se o homem agiu sozinho ou recebeu alguma ajuda para realizar o ataque. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, classificou como terrorismo o atentado contra o prédio da Corte. Na semana passada, após os ataques em frente ao Supremo, Barroso já havia se manifestado e criticado a possibilidade de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, como defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal e seus aliados no Congresso Nacional. Francisco Vanderlei tentou entrar no STF antes das explosões. Ele lançou um explosivo sob a marquise do Supremo Tribunal Federal ao ser abordado por um segurança, exibiu dispositivos presos ao corpo, se deitou e acionou um explosivo posicionado na cabeça. Conhecido como Tio França, morreu após detonar explosivos. 2 explosões ocorreram com um intervalo de menos de meio minuto em Brasília, no início da noite da última quarta-feira. A primeira em um carro estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados e a segunda em frente ao próximo ao prédio do Supremo. Francisco Vanderlei. Luiz gastou R$ 1.500 em fogos de artifício, dias antes de explodir bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. As compras aconteceram nos dias 5 e 6 de novembro em uma loja de Ceilândia, a 32 quilômetros do centro de Brasília e onde Francisco alugava uma casa. Para investigar se ele agiu sozinho ou se mantém conexões com outras pessoas ou grupos extremistas, a Polícia Federal pedirá a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, o que será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, a Polícia Federal espera ter acesso a mensagens, extratos e outras informações que possam auxiliar na apuração. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, chamou o atentado à bomba em Brasília de ato tipicamente terrorista e destacou sua imensa gravidade, dizendo: foi um ato tipicamente terrorista, que infelizmente se insere numa cadeia que vem de longe, de busca de desacreditar as instituições, ofender as pessoas. Neste final de semana, a casa de Francisco Vanderlei Luiz, em Santa Catarina, foi incendiada. O fogo teria sido provocado pela ex-companheira dele, Daiane Dias, de 41 anos. Segundo a corporação, ela teria tentado se matar no domingo depois do homem ter causado explosões em Brasília. O fogo destruiu parcialmente a residência de 50 metros quadrados. A mulher teria adquirido produto inflamável no começo da manhã em um estabelecimento comercial da cidade. Em seguida, foi até a residência e provocou o incêndio, tendo permanecido no interior do imóvel. Ela foi socorrida por um vizinho, atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital em estado grave, com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em todo o corpo. A primeira fase do vestibular FUVEST 2025, realizada neste domingo, registrou a menor taxa de abstenção de sua história, de menos de 7,5%. E para quem enfrenta o problema da ansiedade, a novidade no ano que vem será o maior cuidado da FUVEST com os candidatos. O diretor executivo da FUVEST, Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, destacou que a alta da quantidade de estudantes que apresentaram quadros de ansiedade na atual edição da prova da FUVEST fez a fundação responsável pelo vestibular adotar, a partir do ano que vem, medidas para tentar oferecer alívio e conforto mental aos candidatos. Mônaco afirmou em coletiva que a fundação irá promover rodas de conversas para auxiliar os vestibulandos. Segundo ele, a proposta é que no ato da inscrição do vestibular o candidato solicite a participação dos grupos que abordarão temas de como lidar com a ansiedade e como lidar com a pressão, entre outros assuntos. Hoje nós firmamos com uma professora do Instituto de Psicologia da USP, um protocolo para que no próximo ano, no próximo vestibular, no vestibular FUVEST 2026, nós tenhamos a possibilidade para qualquer inscrito de requerer um atendimento psicológico que vai ser feito por meio de rodas de conversas com alunos da pós-graduação do Instituto de Psicologia, para que os candidatos possam trabalhar
essas eventuais crises de ansiedade. Mônaco garantiu que caso existam 120 mil inscritos e os 120 mil requererem a participação, o Instituto da Psicologia prestará atendimento. E agora vamos ao futebol brasileiro. O Santos anunciou a demissão do técnico Fábio Carille. A demissão do treinador aconteceu um dia após derrota para o CRB na Vila Belmiro, partida que marcou protestos da torcida alvinegra contra o técnico. Apesar do acesso e do título, a permanência era tida como difícil. Agora as partes negociam um acordo, pois com a subida, Carille teve o contrato renovado automaticamente e a diretoria terá que pagar uma multa rescisória para o demitir. Pedro Caixinha é o nome mais bem avaliado para ser o novo técnico do Peixe. O perfil da geração X, das pessoas com mais de 60 anos, mostrou que o Brasil tem 32 milhões de pessoas com maior vitalidade e poder de decisão do que pode parecer. Quem faz parte desse universo acompanhou rock and roll e MPB, deixou para trás, mas seguiu em frente. Essa notícia é para desbancar os comentários de quem ainda defende o etarismo ou faz comentários maldosos a respeito quando o país, aos poucos, vai se tornando, digamos, mais prateado. Uma licença poética, uma alusão aos cabelos grisalhos, que tem ganhado muitos adeptos. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo e o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. Enquanto não chegamos a essa realidade, destacamos a chamada geração X, também conhecida coloquialmente como geração Coca-Cola, derivada de uma canção da banda Legião Urbana, segundo alguns indivíduos nascidos entre 1965 até 1980, durante os anos que se seguiram ao baby boom do pós-guerra. Características bastante próprias e específicas, diferentemente das anteriores, eles não se sentem idosos, muito menos acreditam que estão no fim da vida. São pessoas que resistem ao envelhecimento, lutam pela qualidade de vida jovem e se adaptam a novidades tecnológicas. De acordo com especialistas, esses indivíduos apreciam o dinheiro, mas menos status e buscam reconhecimento pelo trabalho por intermédio da realização dos desejos materiais. Pessoais seus e de seus filhos também valorizam muito o tempo livre e buscam atividades que relaxem e os conectem com seus amigos e familiares. São autossuficientes, priorizam o trabalho com criatividade, ao mesmo tempo proativos, buscam soluções inovadoras para os desafios do trabalho. Com anos de experiência profissional, compartilham conhecimentos com os colegas mais jovens e valorizam a troca de experiências. Analisam as situações por diferentes ângulos, apreciam novas informações e perspectivas. Estão em busca de aprimorar os seus conhecimentos e projetar alternativas para a sua vida profissional. Preocupam-se muito com o envelhecimento pessoal, observam os aspectos físicos, fisiológicos, estruturais e financeiros. Observam a aposentadoria do INSS como um sonho ainda distante do imaginado. A adaptação é a palavra de ordem. Um esqueleto gigante de dinossauro foi vendido por 28 milhões de reais em um leilão na França. O fóssil, com 22 metros de comprimento, atraiu a atenção de colecionadores e entusiastas de todo o mundo. O comprador anônimo é colecionador e informou ter a intenção de doar a peça para o museu. O esqueleto está composto entre 75% e 80% dos ossos originais e tem aproximadamente 150 milhões de anos. Os restos do dinossauro foram descobertos em 2018 nos Estados Unidos. Estima-se que, em vida, o gigante herbívoro pesava cerca de 20 toneladas e viveu até os 45 anos. Antes da venda, o esqueleto estava em exposição no Castelo Dampierre. O último encontro Homens que Vencem de 2024 foi marcado por uma programação muito especial. O evento, que ocorreu no último sábado na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, contou com a apresentação do grupo de pagode gospel Gratitude. O último encontro Homens que Vencem de 2024 foi marcado com uma programação muito especial. O evento contou com a apresentação do grupo de pagode gospel Gratitude. Olha o anjo com a espada de fogo aqui nesse lugar. Olha o anjo com a espada de fogo aqui nesse lugar. O missionário R.E. Soares realizou uma oração acompanhado pelo neto do pastor Jaime de Amorim, Benjamin Martinez. Uma homenagem ao pastor Jaime pelos 66 anos completados. Nosso Deus, nós entramos em Tua presença
para abençoar o pastor Jaime, que hoje está entrando nos 16 anos da segunda metade. Que ele viva assim, Pai. Que eu viva também, que todos aqui que já estão depois dos 50, vivam a realidade da salvação. E o pastor Carlos Silva promoveu o estudo da Bíblia Sagrada, trazendo a passagem que fala sobre a conversão de Saulo. O Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele mandava prender os cristãos. E ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava. Então ele estava ali a caminho para Damasco, ali naquela estrada para Damasco, ele teve um encontro com Jesus, onde ele passou a fazer verdadeiramente a vontade do Senhor e passou a ser forte para fazer a vontade do Pai. Então é isso que a gente tem tentado ensinar aos homens, entendeu? Que eles precisam dessa força para fazer a vontade de Deus. Não é uma força física, entendeu? É uma força mesmo de querer fazer a vontade de Deus, de querer agradar, ser aquele filho obediente. O culto tem ajudado os homens a fortalecer a conexão com Deus para que vençam os desafios diários. É o caso do Gabriel dos Santos. Ele fez questão de levar o irmão Tiago da Silva, que tem deficiência visual, para que possam juntos cada vez mais aprender as lições eternas de Jesus. É minha primeira vez aqui, né, na reunião dos homens, e a importância, um fortalecimento para a gente, né? Além de buscar a palavra de Deus, um conhecimento em estrutura do homem em si. Isso é muito importante, né? Porque às vezes nós vemos na palavra, mas não tem uma palavra específica para o homem, né? Então, assim, é determinada para a gente. E isso fortalece fortalece um homem que às vezes está fraco. Para mim é uma honra de ter meu irmão comigo. Amo ele muito de coração. Assim como aceitei Jesus como Salvador, eu também quero ser para ele. E na verdade, eu não estava querendo trazer ele. E aquela luta, né? Vou de ônibus, não sei como vai ser. E no final Deus não leva. Traz. E isso acredito que Deus vai fazer um trabalho muito grande na vida dele, vai usar ele muito. E a gente leva cada mensagem no nosso pensamento, a gente busca se fortalecer mais espiritualmente, que é o campo principal da vida. Que a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que se apegar àquele que ama a gente verdadeiramente, que é o nosso Senhor Jesus, né? Marcos Vinícius, cantor do grupo de pagode Gospel Gratitude, destacou que foi uma honra ter participado do evento. Foi muito prazeroso, né, para nós, o Grupo Gratitude, estar participando, né, desse evento grandioso, mundial, né, os últimos homens que vence do ano, e foi uma experiência assim inexplicável, gente. Quem esteve aqui foi curado, foi abençoado, e a alegria do nosso coração, né, que Deus derramou a presença dele poderosamente. A importância do homem estar, né, no caminho do Senhor, né? Como a palavra diz que o Senhor, nós devemos ensinar os pequeninos a andar no caminho do Senhor, e para quando ele crescer e for homem, né, jamais se desviará dele. Então foi uma bênção, né, em nome do Rei, e nós só temos a agradecer, né, essa bênção da graça de Deus aqui em nome de Jesus. Cante ao Rei, na terra e no céu, na terra e no céu. Oh, glória! E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.